Boa noite, pessoal. E aí, Vinícius? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como é que tá, Alexandre? Tudo ótimo, tá tudo tranquilo. E vocês, como é que passaram a semana? Tudo bem? E aí, Vinícius? A gente tem algum avisinho rápido, né? Não vai ser tão longo quanto na aula passada, mas muito rápido, só para a gente ver algumas coisas, porque lembrando que nesse final de semana tem a nossa primeira avaliação, né? Então, a primeira coisa que a gente vai passar é relembrá-los do conteúdo da prova. Então, hoje a nossa aula 4, lembrando que a prova é neste domingo, às 14 horas e 30 minutos, só que o conteúdo da aula de hoje, da aula 4, não vai ser cobrado em prova. Então, relembrando, conteúdo que cai na prova, conteúdo da aula 1, que foi aquele conteúdo de lógica e algoritmo, conteúdo da aula 2, que foram as formas de representação de algoritmos, e da aula 3, da nossa aula passada, falando sobre variáveis, constantes e os tipos de variáveis, não é, Vinícius? Exatamente. E outra coisa, pessoal, também que eu queria falar para vocês, é com relação à postagem, às vezes, de material mais avançado do que a gente já está, tá na semana dele, né? Então, assim, a gente vê no AVA que tem pessoas que estão colocando mensagens, né, de material já de aulas posteriores a que a gente está explicando no momento. Então, assim, é interessante, é bom, a gente está vendo que vocês já estão além, né? Alguns já estão além do conteúdo, mas vocês têm que ver que tem outras pessoas que ainda estão um pouco mais devagar, digamos assim, né? Estão seguindo corretamente como está indo, às vezes isso pode acabar confundindo quem está estudando, né, Alexandre? Ah, com certeza. Então, tem algumas pessoas já sentindo dificuldade, achando que não está entendendo o conteúdo, exatamente porque tem exemplos que ainda não foi visto, com primitivas. Lembrando que as primitivas que a gente viu até a aula passada, início, fim, ler, escrever e os tipos de variáveis, além da atribuição de valores a variáveis. Então, o que vai acontecer? A partir de agora, a gente está começando a mover os comentários. Tem alguns comentários de aulas bastante para frente, por exemplo, já tiveram alguns comentários que a gente moveu para outros fóruns. Então teve mensagem da aula 2 que a gente moveu para a aula 7. Teve outra mensagem da aula 3 e movemos para a aula 5. Por quê? Exatamente para organizar e não confundir. Então, é mais ou menos isso, né, Vinícius? Exatamente. E, por fim, é só para dizer para vocês que já colocamos o tutorial do Portugal IDE, tá? Lá na página do AVA. Então, quem ainda tiver dificuldade como funciona o Portugal IDE, já pode acessar lá, ver o videozinho, né, sobre o tutorial, que já vai clarear um pouco mais aí para vocês na hora da programação, certo? Bacana. Então, Vinícius, é bom a gente, antes de começar a nossa revisãozinha da aula passada, falar o seguinte. Sim. Sobre a nossa apostila, né? Como que a gente vai seguir ela para as próximas aulas. Okay. Então, olha só, na aula passada, se lembrem que a gente falou, até no AVA essa semana também a gente escreveu um comentário, que a apostila é nosso livro texto, nosso livro referência. Bom, mas não necessariamente a gente vai seguir ele integralmente toda a sua ordem. Então, por motivos didáticos, algumas pequenas alterações a gente está fazendo no segmento da apostila. E aí, na aula que vem, isso vai refletir bem. Então, por isso que a gente já está antecipando para evitar que alguém já estude a aula 5 da apostila. Por quê? Porque a aula 5 da apostila, ela não vai ser seguida. Na verdade, na apostila, a aula 5 diz sobre arquivos, sobre arquivos. Não vai ser o nosso tema da próxima aula. Para quem já viu no AVA, o conteúdo da próxima aula, a aula 5, é desvio condicional, que é uma estrutura de controle. Que, na verdade, esse conteúdo está na aula 6 da apostila, sobre estruturas de controle. Então, o conteúdo da próxima aula é desvio condicional, mais especificamente se, ou do inglês o if, é o se, né, Vinícius? Exato. E também fiquem tranquilos que é lógico que todo esse material, material complementar, será postado no portal. Então, assim, vocês não vão ser prejudicados em nada. A gente está trabalhando com tudo para que vocês entendam e aprendam a matéria como deve ser. Então vamos lá, Diana? Vamos lá ver o que a gente viu da aula passada, uma né? revisãozinha, né? Beleza. Então vamos lá. Então, vimos na aula 3 o que vimos. Primeiramente, a gente viu que as linguagens de programação permitem atribuir nomes diferentes a cada posição de memória, podendo ser variável ou constante. Então, lembrando que quando nós programamos, fazemos uso de memória. A gente falou isso na aula passada. Qual memória? Vocês se lembram? Memória RAM. Pelo menos nesse momento, a gente está preocupado com a memória principal. Até para exemplificar e facilitar isso, a gente citou gavetas, armários, se lembram? Então, naquela analogia que a gente fez, o armário seria a memória. Cada armário teria gavetas, ou seja, locais para onde fazer o armazenamento de dados.
Então, cada gaveta a gente armazena e coloca os dados lá. Claro que cada gaveta tem a sua posição, sua localização. E aí, o que vai dentro dessas gavetas, ou seja, da posição de memória? Bom, os conteúdos, que podem ser variáveis ou constantes, ou seja, o conteúdo pode variar ou não. Se variar durante a execução do algoritmo, é uma variável. Se não variar, uma vez definido, não varia o seu conteúdo, é uma constante. Se lembram disso? Até fizemos um videozinho, mostramos na aula passada, e esse videozinho está disponível no AVA para vocês assistirem, né, Vinícius? Exatamente. Mas só que esses dados, né, Alexandre, que a gente coloca nessas gavetas, precisa ter uma identificação, né? Ah, sim, com certeza. Correto? Então nós vamos ver um pouco dessa identificação. Vamos voltar aqui nos slides? Bom, identificador é o nome dado pelo programador a uma variável em sua declaração e serve para identificá-la no algoritmo. Ou seja, pessoal, então para que aqueles dados que nós introduzimos durante o programa possam ter uma veracidade, que a gente possa saber onde ele está, então nós identificamos esses dados com nomes, certo? Igual a gente fala, por exemplo, Vinícius, é um dado. Então eu posso atribuir esse dado a uma variável do tipo nome, certo, Alexandre? Assim, e lembrando que dar nome, identificar variáveis, você dá rótulos para variáveis, seria mais ou menos naquela analogia das gavetas e dos armários, o quê? Colocar etiqueta em cada gaveta, identificando o que vai ser armazenado ali. Ou seja, dar nomes a variáveis, a ideia desse identificador. Então, o que a gente pode fazer? Uma vez que a gente atribui nome, a gente não precisa mais saber o endereço da gaveta, a localização da gaveta. E a gente falou também sobre isso, sobre a postagem de cartas, a entrega de cartas pelos correios. Então, é muito mais cômodo para a gente, ao invés de ter que informar endereço para alguém falar, quando você vai pedir informação, ninguém te passa. Ah, vá até o CEP 77 020 480. Não, te passa o nome da rua, o número da casa, o nome do bairro, porque é algo mais fácil de se trabalhar. E na programação também é assim. Identificadores são os nomes das variáveis. Quando você atribui um nome a uma variável, uma constante, um identificador, você não tem mais a necessidade de saber o endereço da posição de memória que aquele conteúdo está armazenado. Lembrando que o endereço da posição de memória está em hexadecimal. Conteúdo da aula passada, né, do Carlos Henrique e do Evanderson. Então, bacana. Lembrando que o identificador facilita a nossa vida na programação. E aí, Vinícius, a gente pode começar a ver o seguinte, relembrar. Existem algumas regras, algumas restrições, né, quanto ao uso do identificador. Sim. E essas regras que fazem com que a gente não poste qualquer nome, a gente não poste qualquer nome de variável no algoritmo, porque essas regras têm que ser seguidas e isso facilita a programação. Então, vamos ver, Alexandre, quais são essas regras? Vamos ver algumas regras aí. A primeira delas, se vocês se bem lembram, é que o identificador, ou seja, o nome da variável, deve começar com um caractere alfabético, sendo uma letra de A a Z, maiúscula ou minúscula, ou ainda o caractere, o símbolo, underline ou underscore, aquele símbolo parecendo com sublinhado, somente o tracinho embaixo. Ou seja, começa com algum desses símbolos. Após esse símbolo, o nome da nossa variável, ou seja, o identificador, o nome da constante, deve ser seguido obrigatoriamente por mais caracteres alfabéticos de A a Z maiúsculo ou minúsculo, ou símbolos numéricos, dígitos numéricos de 0 a 9. E aí tem uma restrição, não devemos o que, Vinícius? A gente não devem ser usados caracteres especiais, então interrogação, cerquilha, coisas do gênero como arroba, porque se vocês forem verem no slide, os caracteres especiais às vezes podem ser caracteres da própria ferramenta, então são utilizados por eles, são caracteres que são desenvolvidos e utilizados por aquela linguagem exclusiva, tá? Então não utilizem interrogação, cerquilha, arroba, porque a ferramenta Portugal não aceita esse tipo de caractere, como outras linguagens também. E aí na sequência, Vinícius, a gente viu os tipos de variáveis. Que a gente tem alguns tipos de variáveis, se lembram disso? A gente fez até um videozinho. E aí, quais são os tipos de variáveis, Vinícius? Vamos lá acompanhar? Vamos lá. Nós temos o quê? O tipo inteiro, né? Então, ou seja, são variáveis do tipo único, exclusivo, inteiro, né? São dados inteiros. Variáveis também do tipo real, então aí fracionários, que a gente 2,5, 3,5, ou seja, números do gênero, inteiros também, né, claro. Texto literal, né, então, por exemplo, Vinícius, Alexandre, ou seja, textualmente, né, palavras,
E, por fim, os lógicos, que são o quê? Verdadeiro ou falso, são biestáveis, correto, Alexandre? Sim, só tem duas situações possíveis de serem, de acontecer. A porta está aberta, fechada, a luz está acesa ou apagada. E aí, Vinícius, seria interessante agora a gente fazer alguns exemplos em Portugal. Se lembra na aula passada que a gente fez alguns exemplos? Foi um pouco corrido, é verdade. Vamos tentar relembrá-los e tentar fazer um pouquinho mais calma no Portugal esses exemplos. Vamos acompanhar aí, pessoal. Então, vamos fazer o primeiro exemplo, e esses exemplos estão disponíveis lá no nosso AVA. Então, para quem acessou, no conteúdo da aula 3, esses exemplos já estão disponíveis. Primeiro então, o que eu estou fazendo aqui? Repare que essa primeira linha é uma primitiva. Se lembra da primitiva início? Então, obrigatoriamente, para escrever um programa, um algoritmo no Portugal IDE, a gente tem que começar com essa primitiva, sempre escrever no início, para iniciar o programa. E sempre para terminar um programa, olha só o que eu escrevi no final, fim, bem intuitivo, né? Então a gente vai escrever, para começar a escrever um algoritmo no Portugal IDE, sempre com a primitiva início, e na última linha, a última coisa, fim, a primitiva fim. E aí no meio aqui a gente coloca exatamente a descrição do nosso algoritmo, os passos necessários para resolver um problema. Então, olha só, nesse primeiro problema, nesse primeiro exemplo, vamos fazer um exemplo de constante. Então, constante, estou declarando uma constante. Olha só, para eu declarar uma constante, lembrando que constante é um tipo de dado que não varia durante a execução do algoritmo. Então, eu vou declarar uma constante. Primeiro diz se ela é constante ou variável. Eu escrevi constante, então ela é constante. Depois indica, na sequência, espaço, o tipo de dado que é essa constante. Se lembram dos tipos de dados? Real, inteiro, literal ou texto, no caso do Portugal IDE, e lógico. Lembrando ainda que a gente não fez nenhum exemplo utilizando o tipo lógico. Vamos então voltar aqui, por exemplo. Eu disse que essa constante tem o tipo inteiro, e aí eu preciso na frente, na sequência, espaço, dizer qual o nome dessa minha constante. Eu vou colocar então meses. E aí, vocês se lembram do símbolo de atribuição, ou seja, definir um valor, dar um valor para essa constante, como é que eu faço? É aquele símbolo de atribuição, ou seja, menor que, seguido de um tracinho, do menos, do if, enfim, como vocês preferirem chamar. Esses dois símbolos, menor que, junto com o hífen, é a atribuição. Então, nesse momento, eu atribuo um número inteiro, 12, para a constante meses. Uma vez que eu defino isso, essa constante meses não pode mais alterar, sofrer alteração, o seu valor durante a execução desse algoritmo. Depois eu vou definir uma outra constante. Então, primeiramente, escreve constante. Se fosse variável, escreveria variável. Na sequência, descreve o tipo de dado que vai armazenar. Eu quero armazenar agora o valor do π. Então, o π é um valor real. Minha variável é uma constante que tem o tipo real e o nome dela é π. Então, eu vou pôr para armazenar o valor do π aproximadamente 3,14. Beleza. Eu só quero definir essas duas constantes nesse momento. E eu vou pedir, então, agora para escrever. Se lembram dessa primitiva? Escrever. Primitiva escrever. Vai escrever uma mensagem na tela do computador, no monitor. O que eu quero escrever? Eu quero só mostrar para vocês que, se eu digitar aqui escrever meses, ela vai imprimir na tela, exibir na tela o conteúdo armazenado na constante meses, que a gente definiu no início do nosso algoritmo. Qual o valor? Olha lá em cima. Cadê? Aqui, nessa linha, a gente definiu com meses, com a constante meses, igual a 12. Então, teria que escrever 12, né? Depois eu vou mandar escrever uma quebra de linha. Vocês se lembram qual que é a quebra de linha? Barra N. Barra N é a quebra de linha. Essa barra invertida, N, vai fazer pular uma linha para não escrever na frente do meses, para não ficar tão feia a exibição. Não é algo obrigatório, mas só para facilitar a nossa visualização. E por último, eu vou mandar escrever π. Olha só, eu estou escrevendo π. Esse valor está armazenado numa posição de memória, numa gaveta. Só que eu não me refiro a essa posição de memória por um endereço, um número hexadecimal, mas por um nome. Então, está escrito o nosso algoritmo. Vamos executar ele para ver o que vai acontecer? Executou, olha só, na primeira linha aqui embaixo, imprimiu 12.
que é o quê? O valor definido na constante meses. Então significa que eu, ao digitar escrever meses, ele exibe o conteúdo armazenado na constante meses. Eu não preciso me referir a ela através de um número hexadecimal, que seria o seu endereço. E na sequência quebrou a linha, né, para escrever na linha de baixo, e imprimiu 3.14, que foi o valor real, valor fracionário que a gente definiu para o π. Vamos fazer um outro exemplo aqui então? Um outro exemplo para mostrar que constante não pode alterar seu valor. Só acrescentar mais uma linha no final do nosso programa. Seguir esse mesmo exemplo. A gente vai acrescentar o seguinte: tentar atribuir à constante meses um outro valor. Então eu digito meses, que é o nome da constante, o símbolo de atribuição, menor que, seguido de um hífen, um tracinho, e o valor que vai ser atribuído, 11. E agora? O que será que vai acontecer? Eu acabei de falar que a constante não muda. Será que vai funcionar? Rodou. Olha aí o que aconteceu. A gente fez esse exemplo na aula passada, deu um erro de execução. Olha o que está falando, instrução, meses recebendo 11. O erro está nessa instrução. Essa instrução não poderia acontecer. Qual que é o erro? Que o símbolo, no caso meses, é uma constante e por isso não pode receber valores. Já foi atribuído anteriormente o valor para ela, não pode variar. Então, houve um erro de execução. Então é bastante interessante a gente observar isso daí. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Eu vou aproveitar o início e o fim, lembrando que todo algoritmo em Portugal IDE tem que começar com o início e finalizar com a primitiva fim. E aí eu vou escrever agora no meio, eu vou declarar agora variável, ao invés de declarar constante, declarar variável. Para eu declarar variável, a primeira coisa a se fazer, digitar variável, ao invés de constante, obviamente, agora variável. Qual o tipo da variável? Eu quero armazenar meu nome. Qual o tipo? Alguém se lembra? É a variável do tipo texto. E aí eu vou colocar um nome, um identificador da variável que fique mais coerente com o que eu quero armazenar. No caso, obviamente, nome. E vou atribuir a essa variável o meu nome, Alexandre. Beleza. Na sequência, vou declarar uma outra variável que vai armazenar minha idade. Qual é o tipo de dados que eu armazeno uma idade? É um tipo de dado numérico, mas aí, é inteiro ou real? É um tipo de dado inteiro. Inteiro idade vai receber a minha idade. Eu coloquei na aula passada, foi 18, né? 18 anos, estou novo. Até eu fomentei aqui, o Vinícius estava rindo. Está rindo aqui da minha cara, aqui, falando que eu estou mentindo a minha idade. Beleza, mas dando sequência, vamos declarar outra variável para armazenar a minha altura. E aí? Altura não, variável na sequência, depois a gente digita o tipo do dado. A variável altura armazena qual tipo de conteúdo? Inteiro? Real? É um tipo real. Por quê? Porque a altura não é um número inteiro, mas ela pode ser ela é um número fracionário. 1,80, ou seja, 1,80 m, 1,80 m, 1,81 m, 1,70 m, 1,68 m. Então, uma variável do tipo real. E chamar ela de altura. E vou atribuir para essa variável a minha altura. Vamos colocar aqui 1,75. E na sequência eu vou mandar escrever tudo isso aí. Então vai lá, escrever a primitiva para exibir mensagem na tela. Escrever nome, 2 pontos, espaço, ou seja, vai escrever isso que está exatamente da mesma forma que está entre as aspas, vai exibir na tela. Para continuar exibindo alguma coisa, eu tenho que separar por vírgula. Por quê? Porque agora eu quero exibir o conteúdo de uma variável, da variável nome. Separo por vírgula. Na sequência, eu separo por vírgula novamente, porque eu quero exibir uma outra mensagem, só que na linha abaixo. Para dar quebra de linha, lembrando, /N. E na sequência, eu coloco para exibir o conteúdo da idade. Só que aqui vai escrever idade, do jeito que está aqui. Para eu escrever o conteúdo da variável idade, eu preciso, então, mandar escrever a variável idade, ou seja, vírgula, idade. Com isso, vai chamar o conteúdo da variável idade. E, por fim, eu faço a mesma coisa para altura. Altura, 2 pontos, espaço, aspas. E aí, vou mandar imprimir a variável altura. E finalizo o programa. Vamos rodar esse programa para ver o que vai acontecer? Olha lá. Imprimiu o nome, Alexandre, que está armazenado numa variável do tipo texto, que tem exatamente o meu nome. Na sequência, imprimiu idade 18, que tem uma variável chamada idade com o conteúdo 18, que é do tipo inteiro. E na última linha, a minha altura, que é um tipo real. Bom, para finalizar, vou adicionar aqui, para eu mostrar como o conteúdo de uma variável aceita mudanças, ao contrário da constante, vou mudar o nome
dar um outro nome. Olha lá, variável nome vai receber agora o nome de uma outra pessoa. Uma pessoa que está do meu lado aqui, Vinícius. Então, o nome, agora a variável nome vai receber o conteúdo Vinícius. Nessa gaveta, ou seja, nesse local que está definido como nome, tinha o meu nome, Alexandre. Nesse momento eu quero que substitua, não tenha mais o meu nome, mas sim o nome Vinícius. Na sequência eu faço a mesma coisa para idade. Foi o seguinte, eu vou pedir então, vai ficar mais fácil. Vou pedir para ler o nome. Se lembram para que serve a primitiva ler? A primitiva ler serve para eu entrar um dado, ou seja, vai chamar para eu digitar qual que é o nome. Então fica mais legal, já que a gente não fez nenhum exemplo desse tipo, né? Fez só de atribuição no próprio código-fonte, vamos fazer um exemplo desse tipo agora para facilitar. E na última linha eu vou escrever, exibir o resultado. Na verdade é a mesma coisa de cima. Então eu vou copiar e colar embaixo, para poupar trabalho. Isso, beleza. Vamos rodar e ver o que vai acontecer. Rodou, olha só, já imprimiu lá nome, Alexandre, idade 18, altura 1,15. E na sequência, lá naquela primitiva ler, ele pediu agora para eu digitar um nome. Bom, vou digitar o Vinícius então aqui, Vinícius. Na sequência ele pede para ler a idade, ou seja, eu entrar a idade. Então eu vou colocar a idade do Vinícius. Se você estava rindo de mim, Vinícius, vou te dar 15 anos. Valor. E aí na sequência a altura eu vou colocar 1,80, 1,80 m. Vamos lá? Olha aí. Aqui embaixo está aparecendo o meu nome, Alexandre, idade 18, altura 1,75 m. Foi o que estava para exibir e imprimir antes de eu fazer as alterações. Esse Vinícius foi aquele dado que eu entrei para o novo nome, a idade e na sequência a altura. E aqui exatamente a última linha lá do nosso algoritmo. Ele escreveu nome Vinícius, idade 15, altura 1,80 m, né, Vinícius? Exatamente, Alexandre. Então vocês podem ver aí, né, pessoal, que é bem simples, é bem tranquilo a programação utilizando o Portugal. Esse exemplo foi o que a gente passou na aula passada, mas talvez foi um pouco corrido, mas agora acho que deu para fixar bem, né? Então agora está mais tranquilo, acho que as dúvidas podem ter sido um pouco sanadas, mas a gente vai continuar com o exercício. Então, beleza, Alexandre, então a gente agora entra no conteúdo novo. Vamos ver os objetivos da aula? Primeiro objetivo. Reconhecer os principais operadores da lógica para a programação, utilizando-os. E o segundo objetivo, construir corretamente expressões aritméticas e lógicas, avaliando-as. Então, Alexandre, o que a gente pode tirar disso? A gente pode tirar aqui, a gente vai aprender uma coisa importante hoje, os operadores. Existem alguns tipos de operadores que vai permitir a gente modificar algumas coisas aí, né? E trabalhar, processar, aumentar a nossa possibilidade do algoritmo, o algoritmo fazer mais coisas. E é importante os operadores, porque na programação a gente faz muito, mas muito uso deles. Muito uso mesmo. Então nessa mesma aula a gente vai ver mais alguns exemplos no Portugal. Vamos lá? Segundo exemplo, o objetivo já foi falado? Isso. Então vamos passar para expressões aritméticas e lógicas avaliando-as, né? Beleza. Então vamos passar para o próximo slide que diz que operadores são elementos funcionais que atuam sobre termos e produzem um determinado resultado. Olha aí, falando, atuam sobre termos. Então existem termos que esses operadores vão atuar, ou seja, modificar seus valores. Assim como na matemática, né? Vamos pegar um exemplo, já que eu falei da matemática. 2 mais 3. Qual que é o operador? Mais, adição. Quais são os termos? O 2 mais 3, são dois operandos. Lá na subtração, 4 menos 3, a gente tem dois termos também, que é o minuendo e subtraindo. E tem o nosso operador. Então o operador que a gente está preocupado nesse momento é esse. É o operador que vai trabalhar sobre termos. Ok? E aí a gente pode citar também alguns outros exemplos, né, Vinícius? Exatamente. Bom, com relação a isso, a gente pode ver alguns operadores que a gente vai utilizar, né? Sim, com certeza. Então, esses operadores vão influenciar muito na vida de vocês com relação à programação e, como o Alexandre falou, vocês vão utilizar uns com mais frequência, outros às vezes com menos, mas todos serão utilizados. A gente pode falar, vamos citar quais são eles então, Alexandre? Vamos lá, quais são eles? Vamos classificá-los. A sua classificação da programação basicamente é dividido em operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos. Na verdade, agora a gente vai começar a detalhar eles. Então, os operadores aritméticos são os operadores que vêm realmente lá da matemática, que a gente já está acostumado a falar. E entre outros operadores que
de fazer comparações, entre outras coisas. E aí eles podem atuar, Vinícius, sobre um ou dois termos, dependendo do operador. Exatamente. Então a gente tem duas formas aí, né? Que são o quê? A gente pode usar, que são esses operadores, como o Alexandre falou, né? 2 mais 2. Então aí nós temos o quê? Dois operadores e o termo que utiliza sobre eles, que é a adição, certo? Então, vamos ver aqui, seguindo o slide, o que seriam eles? Os operadores seriam, temos tipo de operadores binários e unários, né, Alexandre? Sim, então o operador binário, ele atua sobre dois termos. Então lá o que eu falei na subtração, menos, atua sobre minuendo e subtraindo, ou seja, um operador binário. Operador binário é quando atua sobre dois termos, e operador unário só atua sobre um termo. Então se eu tenho lá uma expressão, vou à escola, se eu quiser negar essa expressão vou à escola, não vou à escola. A gente vai ver que existe um operador chamado não, ou negação. Esse operador não ou negação, ele é unitário, porque precisa somente de um termo para eu poder atuar, esse operador atuar, fazer a operação em si, concretizar a operação, né, Vinícius? Exatamente. Então vocês podem ver que, pessoal, só temos dois termos, então, ou seja, ou ele vai ser binário ou vai ser unário, certo? Bom, continuando aí nos slides, pessoal, a gente pode dar uma continuada nos operadores aritméticos, certo? Então, assim... Bom, no próximo slide, então, a gente tem os operadores aritméticos. Exato. Olha só, o primeiro operador aritmético é o operador da adição. Lembrando que eu falei que o operador aritmético é o operador lá, aqueles que a gente utiliza na matemática. O símbolo utilizado do operador aritmético da adição é o mais. Isso no Portugal, está na apostila de vocês, Portugal IDE, não muda da matemática. O símbolo da subtração, a operação subtração, que eu já falei, já citei aqui como exemplo, é o tracinho ou menos, igual na matemática. No Portugal é dessa forma. A multiplicação no Portugal, repare, não é o x e nem o ponto, é o asterisco. A gente utiliza asterisco, assim como em várias linguagens de programação. A divisão, também olha qual que é o símbolo da divisão, não é o dois pontos. Não é os dois pontos com tracinho no meio, mas a barra, exatamente a barra que a gente usa na data. Ele é o símbolo da divisão. A exponenciação, se lembram da exponenciação? Ou seja, quando eu faço 2 elevado a 3, é uma exponenciação. O símbolo da exponenciação é o circunflexo, o chapéuzinho. E aí a gente tem mais dois operadores aritméticos, que é o resto da divisão inteira e o quociente da divisão inteira. Na apostila de vocês têm aí que o símbolo para o resto da divisão inteira é mod, M-O-D. Na verdade, na nossa apostila, está um pouco diferente do caso do Portugal IDE, que é o que a gente está utilizando. No Portugal IDE, o resto da divisão é obtido pela porcentagem. Então a gente coloca um operador, porcentagem, outro. Então, 2, porcentagem 3, a gente obtém o resto da divisão de 2 por 3. É o símbolo do Portugal IDE. E o quociente da divisão inteira, nossa última linha, também não é o div no Portugal IDE. Na verdade, para obter o quociente da divisão inteira, a gente faz da seguinte forma. Digita no Portugal int, int, abre parênteses, coloca o primeiro termo, barra o segundo termo, fecha o parênteses. Então, para obter o quociente da divisão 2 por 3, a gente tem que digitar lá int, abre parênteses, 2 barra 3, fecha parênteses. Então, onde está x é o primeiro termo da divisão e o y é o segundo termo da divisão. E aí, Vinícius, a gente tem agora os tipos, né, de dados resultantes de cada operador. Exatamente, pessoal. Então, vamos falar aqui um pouco do que cada tipo resulta, certo? Então, aqui, venham comigo aqui. Bom, se eu tiver dois operadores, né, então, na adição A mais B, o tipo de dado A inteiro mais um tipo de dado B inteiro vai retornar o quê? O inteiro, né? Então, ou seja, A inteiro mais B inteiro, nós temos resultado inteiro. Bom, se eu tiver um tipo de dado A real mais um tipo de dado B real, também vai ser um resultado real. Ou seja, se eu tiver 2.7 mais 2.5, então eu vou ter aí o quê? 5.2, certo? Então, ou seja, um resultado real. Se eu tiver um tipo de dado A inteiro e um tipo de dado B real, eu vou ter um resultante real, porque se eu tiver 1 mais 2.5, eu tenho 3.5. E se eu tiver um operador do tipo dado A real e um tipo dado B inteiro, também será real, porque 2.5 com mais 1, eu vou ter 3,5.
Já na subtração, a gente vê que o quê? Que o tipo de dado A inteiro menos um tipo de dado B inteiro vai dar o quê? Inteiro. Por quê? 4 menos 3, nós temos 1, né? Então, um tipo inteiro. Já o tipo de dado A real menos um tipo de dado B real, vamos ter real, certo? Então, 2.5 menos 2.0, nós temos aí 1.5. Então, um tipo de dado A do tipo inteiro menos um tipo de dado B do tipo real, aí nós já teremos real. Então, 1.5 menos, sei lá, vamos dizer 0.75, então a gente vai ter 0.75 aí. Um tipo de dado A real menos um tipo de dado inteiro, nós vamos ter um real, porque 2.5 menos 1 será 1,5, certo, pessoal? Então, vocês podem ver que esse tipo de operadores de subtração e adição é bem simples, é bem tranquilo de entender, certo? Bom, já no slide seguinte, nós temos agora a multiplicação e a divisão. Na multiplicação, nós temos um inteiro vezes um inteiro, dando inteiro, um real vezes real, dando real, certo? Um inteiro vezes real, dando real, e um real vezes inteiro, dando real. Então, é bem simples também, inteiro vezes inteiro, porque 1 vezes 1 dá 1, um real vezes real, 2,5 vezes, por exemplo, 3, então vai dar 7,5, um inteiro vezes um real, então nós podemos multiplicar aí 1 vezes 1,5, dá 1,5, um real vezes um inteiro, dando real também, da mesma forma. E a divisão, já agora modifica, por quê? Um inteiro vezes inteiro pode dar um real, certo? Que a gente pode dividir, por exemplo, 3 por 2, dando 1,5. E um real dividido por um real, né? A gente pode fazer 2,5 dividido por 2,3, também dando um real. Um inteiro dividido por um real, ou seja, 1 dividido por 1,5. E um real dividido por um inteiro, 1,5 dividido por 1, dando todos os resultados reais. Correto, Alexandre? Bacana. Então a gente pode ver aqui no slide que temos mais tipos de dados resultantes de cada operador. E aí na sequência faltou a gente ver o tipo do resto e o quociente. É isso que a gente vai ver agora. Vamos acompanhar aqui na nossa televisão? Olha aí. A gente tem nas duas primeiras linhas o resto da divisão de A por B. A por B. Lembrando que o símbolo do resto da divisão no Portugal IDE é a porcentagem. Então, se não modificaram, por favor, modifique aí nas lotações de vocês, no caderno, na apostila, por símbolo de porcentagem. Não é o div, por porcentagem. Não é o mod, né? Mas o porcentagem. Então, beleza? E aí vamos ver o que acontece. Quando um inteiro é dividido... Lembrando o seguinte, aqui é bem mais simples de entender. O resto da divisão só é possível, permitido, para divisões de inteiro. Então, só é possível dividir inteiro por inteiro, o resultante, obviamente, vai ser o inteiro. O resto de divisão sempre é inteiro. Da mesma forma, acontece no quociente. O quociente também faça anotação. Lembrando que é int ou int, abre parênteses, primeiro termo dividido, ou barra, no caso, lembrando que essa barra é o símbolo da divisão, barra B, fecha parênteses. Com isso, a gente obtém o quociente. Lembrando, mais uma vez, que o quociente é resultante de uma operação de divisão, só que de uma divisão de inteiros. Então, por isso que aqui as duas últimas linhas são só de inteiros. E aí, como resultante, o resultado, o quociente resultado dessa operação vai ser sempre inteiro. Então, o resto de uma divisão de inteiros sempre é inteiro, e o resto da divisão, o quociente de uma divisão de inteiros também sempre é inteiro, beleza? E aí, Vinícius, o que mais que a gente tem? Bom, nós temos agora, pessoal, se vocês forem dar uma olhadinha nos slides, os operadores relacionais que a gente utiliza, né, para fazer aquele jogo lógico, né, que a gente utiliza, certo, Alexandre? Bacana. E aí a gente vê o seguinte, na primeira linha a gente tem o símbolo da igualdade. O igual, para fazer comparações, verificar se maçã é igual a pera, ou se uma variável A é igual a variável B. O símbolo no Portugal IDE é o símbolo igual, um igualzinho igual na matemática. O diferente, na apostila de vocês, fala que é menor que, maior que, ou exclamação igual. Isso em muitas linguagens de programação. Só que no nosso Portugal IDE não. No nosso Portugal IDE, o símbolo é igual, barra, igual. Aí, agora apareceu. Modifiquem aí a nota, faça essa anotação. Igual, barra, igual. Esse é o símbolo da diferença no Portugal IDE. O maior que é o maior, igual na matemática. Menor que é o menor também, igual na matemática. Já o maior ou igual a é um pouco diferente. É o maior que junto com um símbolo de igual. Não adianta colocar o contrário. Igual, maior que. Isso não vai funcionar. Tem que ser
maior que na frente igual. E o menor que da mesma forma. Menor que ou igual, ele é menor que na frente dele igual. Beleza, então os operadores relacionais são esses. Certo. E a gente pode ver, pessoal, que além dos operadores relacionais, nós temos um outro tipo de operador, que é o operador lógico, né? Então, como a gente já falou algumas vezes, aqueles biestáveis, né, Alexandre? Sim, mas antes de falar dos lógicos, vamos falar um pouco aí, como a gente vê no próximo slide, que os operadores relacionais, que eram esses que eu estava falando, sempre retornam valores lógicos. Os operadores relacionais sempre retornam verdadeiro ou falso. E aí cai no problema que você no problema não, na situação que você estava falando, sobre os operadores lógicos, que também, né, retornam valores verdadeiros ou falsos. Então é bom reforçar que operadores lógicos e relacionais são biestáveis, ou seja, retornam sempre valores lógicos, verdadeiros ou falsos, né, Vinícius? Exatamente. Então, pessoal, a gente pode ver que o lógico não tem como fugir disso, são só dois valores, verdadeiro ou falso, são biestáveis. Continuando nos slides, a gente pode notar que... As comparações, né? Exatamente. Se os termos forem numéricos, a comparação é feita com base no seu valor, né, Alexandre? Então, ou seja, com base no resultado que será resultante daquela operação, como a gente mostrou lá quando nós inserimos lá o valor 1,80 de altura do Alexandre, a idade dele. Então, seu valor resultante dentro daquilo lá, correto, professor? Beleza. Então, a comparação, no caso, os símbolos de comparação são esses relacionais, maior que, menor que, maior, menor, igual, diferente. Quando é feita a comparação por símbolos, por valores numéricos, compara-se o seu valor numérico. Então, verificar se 2 é menor que 3, 2 é igual a 3, 2 é diferente de 3, de valores numéricos. Voltando para o slide, a gente tem que, se os termos forem texto do nosso Portugal IDE, ou literais da apostila, a comparação é feita seguindo a ordem alfabética, e não na ordem de verificação numérica. Como assim comparação alfabética? A não vem antes alfabeticamente de B? Então, se eu comparo uma variável texto que tem o valor A e outra B, o A vai ser menor do que B. Certo? E aí eu posso fazer isso por nomes também. Por exemplo, Vinícius, né? Vinícius e Alexandre. Qual que é menor? Vinícius ou Alexandre? Qual que é maior? De acordo com essa ideia, o maior é Vinícius, porque vem depois alfabeticamente. E o menor é Alexandre. E aí o Vinícius levantou uma dúvida que pode ser que surja, né? A comparação é feita pela quantidade de símbolos que tenha na palavra, alguma coisa o tamanho do nome, né? Sim, o tamanho do nome. Então. E aí? Será que é pelo tamanho do nome, pessoal? O que vem antes? A ou Alexandre? O valor A ou o valor Alexandre? A resposta é exatamente o que a gente viu no slide. Segue a comparação por ordem alfabética. Alfabeticamente, o que vem antes? A ou Alexandre? É o A. Então, A é menor que Alexandre. Beleza, seguindo aí, a gente tem os operadores lógicos. Que tem tudo... Não, os valores agora é o... Ah, beleza. Para não tomar um cuidado, né? Exatamente. A comparação. Tomar cuidado nessa comparação de valores, pessoal. Porque nós estamos falando aqui de valores inteiros, valores reais. Então, nesse momento de comparação, tem que tomar muito cuidado para não houver erros, né? Então, por exemplo, o pi, que a gente pode até mostrar aí, se vocês voltarem no slide, vocês podem olhar, tá vendo que pi tem um número aqui, ó, 3,14, 1592, tá? E lá no finalzinho, você vê que ele é um pouco maior do que o de baixo, certo? Então, às vezes, quando você fazer comparação entre esses valores, tem que tomar cuidado para não haver erro, certo? Para não ter problema no resultado final do seu algoritmo. Então, isso é uma observação que vocês têm que tomar cuidado e sempre observar, tá ok? Bem lembrado, Vinícius. E aí no próximo slide diz isso. Exatamente. Para reforçar, então, para evitar os erros de aproximação, deve-se evitar utilizar as comparações de números reais com várias casas após a vírgula, porque pode enganar isso, né? Vocês viram lá o problema que pode acontecer. E aí vem o último operador que a gente falou, que é o operador lógico. O operador lógico, então, serve para combinar o quê? Termos, aqueles termos que a gente já falou que os operadores atuam. Retornando o quê? Se o resultado final é verdadeiro ou falso. Falamos já sobre isso. Operadores relacionais e os operadores lógicos sempre retornam verdadeiro ou falso. Ao contrário do operador aritmético, que resulta em um número, um valor, podendo ser inteiro ou real, como o Vinícius já explicou pra gente lá na televisão. Beleza? Certinho, então. E aí, lembrando o seguinte, que exemplos de operadores lógicos e de operadores relacionais, a gente vai ver só na aula que vem, aula 5.
O que nos interessa hoje para exemplificar são os operadores aritméticos. Exato. Bom, e os operadores lógicos, tem 3 formas de a gente utilizar eles, né, Alexandre? Sim. Vamos ver aí, pessoal, quais são? Bom, então os operadores lógicos nós temos o E, do inglês AND, ou do inglês OR, ou não, do inglês NOT, né? Então, ou seja, esses operadores, que a gente vai ver, como o Alexandre falou, mais na próxima aula, especificamente porque vai facilitar o aprendizado de vocês, isso aqui é só uma explanação de quais operadores lógicos nós temos. Bom, pessoal, depois ver de que forma operadores lógicos são, a gente vai dar uma explicação melhor para vocês, só para vocês terem um pouco de entendimento. Então, dê uma olhadinha no slide. Beleza, Vinícius. Aí no slide a gente tem agora os tipos de dados resultantes de operações lógicas. Então isso aqui tem na apostila de vocês. Como a gente falou, vai exemplificar mais na próxima aula, então vamos passar rapidamente aqui por cima. Olha aí a primeira linha. Um operador lógico, E, atuando sobre dois valores A e B, duas variáveis podem ser. Se A for verdadeiro e B verdadeiro, o tipo resultante é verdadeiro. Se A for verdadeiro e B falso, o resultante é falso. Se A é falso e B verdadeiro, o resultante é falso. E A falso e B falso, o resultante é falso. Então não vamos nos preocupar agora com isso. Tem essa tabelinha na apostila de vocês. Como a gente não vai utilizar agora, exemplificar agora, a gente discute mais detalhadamente ela na próxima aula, nas próximas aulas, né, Vinícius? Exatamente. Bom, pessoal, então vamos continuar aí dando sequência à nossa aula, certo? No próximo slide, nós temos o operador de concatenação. Esse operador é usado para concatenar, em outras palavras, juntar dois valores ou variáveis do tipo texto literal. Então, na verdade, os operadores de concatenação, pessoal, a gente só visou aqui a mostrar para vocês que ele existe em algumas linguagens de programação, só que no Portugal, infelizmente, nós não temos essa concatenação. Então, por exemplo, você tem o nome, né? Vinícius Miranda Rios, que é o meu nome. Então, eu posso concatenar uma variável do tipo texto Vinícius com outra variável do tipo texto Miranda e outra Rios e formar o meu nome, certo? Mas é só mesmo para exemplificar, correto? A gente vai utilizar esse operador de concatenação na disciplina de algoritmos, próximo módulo desse semestre, quando entrar na linguagem de programação C. Exato. Então, beleza, vamos dando continuidade aí. Agora a gente vê as expressões, não é isso? Exatamente. Então, o que é uma expressão? Com o uso de operadores é possível construir expressões, assim como na matemática. Então, a gente pode combinar vários operadores, seja ele aritmético, relacional ou lógico, em uma mesma linha, colocar lá 2 mais 3 menos 4, ou seja, utilizamos dois operadores. Vários operadores formam uma expressão. Então, 2 mais 3 é uma operação, 2 mais 3 menos 4 é uma expressão. E aí pode fazer isso com operadores lógicos e relacionais também. Exato. Dando sequência, né, professor? Sim. Então, uma expressão, uma combinação de variáveis. Como já falei, pode ser constantes, operadores também, sendo aritmético, relacional ou lógico. E aí, na sequência, tem outro slide que diz que uma expressão... Não, já falamos sobre esse. Ou não? Não falamos, agora é Exato. esse. A complexidade de uma expressão é determinada pela quantidade de operadores e termos, ou seja, diretamente proporcional. Quanto mais operadores, quanto mais termos, mais complexa, obviamente, vai ser a expressão. Então, muito cuidado, né, Alexandre, com o tamanho das expressões utilizadas, sempre ficar atento, né, para não ter nenhum erro na hora da compilação do programa. Quanto maior a expressão, mais problemas pode aparecer lá, então, tenha cuidado. Com certeza. Continuando aí, pessoal. Bom, expressões lógicas e relacionais são aquelas cujo resultado da avaliação é o valor lógico, então verdadeiro ou falso, né? Então as expressões lógicas e relacionais aí pode ser verdadeiro ou falso, que vai ficar mais focado na próxima aula, que vocês vão ver como a gente pode trabalhar com esse tipo de expressões. Então nosso foco hoje são expressões aritméticas. E aí a gente vê o seguinte, que os operadores aritméticos são comumente utilizados para a formação de expressões aritméticas. A gente está preocupado com isso hoje. Ou seja, a gente vai exemplificar a utilização de expressões aritméticas no Portugal IDE. Então vamos adiantar e aí ver alguns exemplos, só para todo mundo entender o que é uma expressão aritmética. Primeiro exemplo de expressão aritmética. 4 mais 3 menos 2. Olha lá, tem dois operadores. Atuando, então, vários operadores formam uma expressão. Depois, 2 menos A vezes B. Então, olha, a gente tem um número e variáveis no meio, constantes e variáveis misturando. Pode misturar constante e variável. Na sequência, 3 elevado a 2, exponenciação, mais 3 dividido por 10, menos 4. E o último exemplo, x vezes y, o resto da divisão de y por w, menos z. E aí agora, Vinícius, a gente tem um videozinho para clarear um pouco essa ideia aí, né? E apresentar a prioridade de operadores, que existe prioridade de como realizar as expressões. Vamos lá? Vamos lá.
resolução de expressões aritméticas, existem operações prioritárias, ou seja, operações aritméticas guardam uma hierarquia entre si. Vejamos a ordem de prioridade na tabela. Os operadores de menor prioridade são os de adição e subtração. Repare que ambos possuem a mesma prioridade. A multiplicação e a divisão têm maior prioridade do que a adição e a subtração. Sendo assim, em uma expressão aritmética do tipo 2 mais 3 vezes 4 menos 1, deve-se calcular primeiramente 3 vezes 4, para só na sequência ser realizada a adição e a subtração da expressão. Como o resto e o quociente são resultantes de uma operação de divisão, eles têm a mesma prioridade da divisão e da multiplicação. A exponenciação possui prioridade mais elevada, devendo ser realizada com maior prioridade em relação à adição, subtração, multiplicação, divisão, resto e quociente. Por exemplo, em uma expressão 2 mais 3 vezes 4 elevado a 2 menos 1, a exponenciação 4 elevado a 2 deve ser calculada primeiro. Na sequência, a multiplicação e só depois a adição e a subtração são realizadas. Contudo, se quiser mudar a ordem de prioridade, utilizamos parênteses, assim como na matemática. O uso de parênteses em uma expressão aritmética muda a ordem de prioridades de operações. Por exemplo, a expressão anterior, 2 mais 3 vezes 4 elevado a 2 menos 1, colocando-se a operação 3 vezes 4 entre parênteses, muda-se a prioridade. Agora, ao invés de realizar a exponenciação primeiro, realiza-se a multiplicação entre os parênteses. Em caso de empate, operadores da mesma prioridade, devemos resolver da esquerda para a direita, conforme a sequência existente na expressão aritmética. Vejamos exemplo. Na expressão 7 vezes o resto da divisão de 2 por 3, menos 4, os operadores de multiplicação e resto possuem mesma prioridade. Mas como a multiplicação aparece primeiro, da esquerda para a direita, deve-se executá-la primeiro e só em seguida o resto da divisão. Bom, pessoal, então, viram aí o videozinho? Muito bom, né? Então, falando sobre prioridade das expressões, que isso ajuda vocês a saber como as expressões vão ser calculadas, certo? Então, agora vamos partir para o quê? Fazer isso aí ao vivo a vocês, como calcular essas expressões, o valor retornado delas. Vamos lá então, pessoal? Vamos ver os exemplos aqui no Portugal IDE, Vinícius. Então, o primeiro exemplo que a gente vai utilizar, utilizando os operadores aritméticos, é fazer a entrada de dois valores e mandar imprimir a soma desses dois valores. Então, dois valores do tipo inteiro. Então, vamos lá declarar. Olha só, para variável, eu não preciso colocar o nome variável. Lembra que a gente estava utilizando variável? É opcional. Se eu não quiser escrever variável, isso é opcional. Então, a gente já pode colocar direto o tipo de dados. Eu coloquei direto inteiro. Vou chamar a primeira variável de var1, a segunda de var2 e a outra de resultado. Faltou o 2 do var2, resultado. Vou mandar ler var1, depois eu vou mandar ler var2, ou seja, eu entrar o dado, o valor de var1 e de var2, nessas primitivas ler, como já vimos no início da aula. Na sequência eu vou atribuir à variável resultado, o quê? A soma, var1 mais var2. Olha aí o operador aritmético de adição. É simples utilizar, igual na matemática. var1 mais var2. Beleza. E aí embaixo eu vou mandar escrever. Escrever o quê? Escrever o resultado. Ou seja, primeiro escrever resultado igual, lembrando que eu estou colocando entre aspas, vai imprimir exatamente do jeito que está aí, e na sequência, vírgula, o nome da variável para imprimir a variável.
Então vamos executar para ver? Executei. Lá na linha ler var1, ele chama agora para eu entrar com o valor de var1. Vamos dizer que seja 3. Ok, entrei. E na sequência ele pede para eu entrar com o valor de var2. E eu vou entrar com 4. Olha lá o resultado impresso. Resultado igual a 7. 3 mais 4, 7. Utilizei o operador de adição. Normalmente não tem muito segredo. Vamos fazer um outro exemplo agora, utilizando divisão. Eu vou declarar uma variável do tipo real. Não preciso escrever variável opcional, lembrando. O nome dessa variável se chama resultado, ou seja, o identificador dela. Vou atribuir a resultado, o valor, resultado da divisão de 2, de 0 por 2. Só que, pessoal, lembrando que 0 dividido por 2 vai dar um valor, quer dizer, teoricamente dá um valor real, como o Vinícius mostrou. Então eu vou colocar aqui, 2.0. 2.0, eu transformo o resultado dessa divisão em um número real. Se eu tivesse colocado só 0 dividido por 2, ele retornaria um número inteiro. Então por isso que eu estou colocando 0 dividido por 2.0, ela vai retornar para o resultado um valor real. E aí eu vou mandar escrever. Escrever, entre aspas, resultado igual, fecho aspas, e o valor da nossa variável, resultado. Só que eu vou fazer isso, vou copiar para facilitar o serviço, vou fazer isso para 0 dividido por 2, 1 dividido por 2, 2 dividido por 2 e 3 dividido por 2. Então, só recapitulando, eu estou fazendo a divisão, primeiro, de 0 por 2, depois de 1 por 2, depois de 2 por 2 e depois de 3 por 2. Rodando o programa, olha lá, resultado de 0 dividido por 2 é 0. Resultado de 1 dividido por 2, 0.5, que é um valor real, como eu já tinha falado. O valor de 2 dividido por 2 é 1 e o valor de 3 dividido por 2 é 1.5. Vamos modificar só uma coisinha nesse exemplo. Vamos utilizar agora para obter o quociente. Como é que eu utilizo o quociente? Eu faço o seguinte, eu escrevo lá int, int, abro parênteses, coloco o primeiro termo, no caso 0, barra o segundo termo, 2.0, e fecho parênteses. Eu repito isso para as demais. Int, int, abre parênteses, 1 barra 2.0, que é a divisão, e fecho parênteses. E eu procedo da mesma forma nos demais. Beleza, coloquei nos demais. Vamos executar isso aí para ver o que vai acontecer? Beleza. Olá, o quociente da divisão de 0 por 2 é 0, da divisão de 1 por 2 é 0, o quociente da divisão de 2 por 2 é 1 e da divisão de 3 por 2 é 1. Então não confundam, por favor. Quociente é uma coisa, resultado de divisão é outra. E para finalizar, vamos utilizar o resto. Então o resto, só para diferenciar, como você já deve ter visto com o Carlos Henrique e com o Evanderson, o que é o resto, né, na conversão de números. Vamos ver hoje, né? Conversão de números. Ou viram na aula? Não, hoje é adição de números. Viram na aula passada. Então é 0, porcentagem 2, ou seja, o resto da divisão de 0 por 2. E eu faço da mesma forma. O resto da divisão de 1 por 2, utilizando porcentagem. De 2 por 2, utilizando porcentagem. E de 3 por 2, utilizando porcentagem. Rodei o exemplo. Olha lá o resultado. Lembrando que o resultado de quociente e de resto sempre vão valores inteiros. Então lá o resultado de resto da divisão de 0 por 2 é 0, resultado resto da divisão de 1 por 2 é 1, de 2 por 2 é 0 e de 3 por 2 é 1. E aí a gente vai para o próximo exemplo. Próximo exemplo, então, a gente tem, vamos declarar duas variáveis, uma variável A e B. A, vou atribuir para ela 3. Vamos trabalhar com uma expressão agora. Vou declarar outra variável, B, que eu vou atribuir 4. E aí eu vou mandar escrever a expressão. Ou seja, primeiro eu vou declarar uma variável chamada expressão, na verdade, para ela receber o resultado dessa expressão. Então, olha só. Expressão vai receber 2 menos A
vezes B, lembrando que o símbolo de vezes é o asterisco, e vou escrever na tela, escrever o que? A expressão, só para ver se está certo. Então vamos rodar, rodou, olha lá, valor da expressão menos 10. Por quê? Lembrem do vídeo a prioridade de operadores. Primeiro executa A vezes B. A é 3, 3 vezes B, B é 4, 12. 2 menos 12, 10. 2 menos 12, 10. Menos 10 no caso. Então está o resultado menos 10 correto. Da mesma forma a gente pode fazer com outro exemplo. A gente pode fazer o seguinte, mudar a ordem de prioridades como a gente viu no vídeo. Aqui a primeira coisa a ser executada é A vezes B. Se eu quiser modificar, eu posso usar parênteses. Se eu colocar o parênteses aqui, então vai executar primeiro 2 menos A, para depois executar a multiplicação. Resultado tem que ser diferente. Executei o programa, o algoritmo, menos 4, olha aí. 2 menos A, no caso A igual a 3, 2 menos 3, menos 1. Vezes 4, menos 4. Ok, confere. Para finalizar, só mais um exemplozinho. E a gente tem aqui uma variável inteiro, que eu vou chamar de expressão, que vai receber 3 elevado a 2 mais 3 barra 10 menos 4. 10 menos 4. Não, vou colocar, beleza, 10 menos 4. Então ele vai receber o valor inteiro. E vou mandar escrever na tela o resultado dele. Ou seja, escrever expressão. Escrever expressão. E vai escrever na tela. Vamos ver o que vai acontecer como resultado aí. Olha lá, 5. Resultado é 5. Confere. E aí, se eu quiser mudar a ordem de prioridade, primeira coisa que está executando, 3 elevado a 2. Depois, 3 dividido por 10. E depois eu faço a adição. Eu vou colocar os parênteses da mesma forma que está a prioridade, só que sem o uso de parênteses. Então, primeiro executa 3 elevado a 2. Depois, 3 dividido por 10. Depois, a soma do resultado da exponenciação e da divisão. E só depois o menos 4. Se eu rodar, tem que dar o mesmo resultado, 5. Então eu vou executar o programa. Olha lá o resultado, já executou 5, exatamente o mesmo valor. Beleza, e aí a gente apresenta na tela exatamente essa precedência dos operadores que vimos lá no... Isso é importante lembrar, as precedências dos operadores, porque influencia no resultado das operações. Não esqueça disso, né, Vinícius? Exatamente, pessoal. Então isso é de grande valor e espero que vocês tenham entendido essas prioridades, as expressões aritméticas, e na próxima aula nós veremos as expressões lógicas e relacionais com mais afinco, que aí vocês vão entender o que a gente está querendo dizer. Certo, Alexandre? Entre em contato conosco. Boa prova. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem. Um abração, hein?